As pessoas, boa noite. Boa noite, noite. Mais um dia aí da gente gravando nossos vídeos. Eu que estou colocando em dia, que estou atrasada. Então estou correndo aqui neles. Hoje, dia de número 79. Dia de número 79. Hoje completamos 20% da Bíblia lida, hein? Parabéns para nós, parabéns para nós, parabéns para nós. Isso aí, 20% da Bíblia lida é bastante coisa, né? Vamos chegar lá em nome de Jesus. Firme, mantenha o alvo, mantenha que você chega lá. 20% aí parece pouco, mas não é não, tá bom? Continua seguindo aí. E o capítulo de número 4, hoje a gente vai falar sobre a importância de lembrar a fidelidade de Deus, lembrar, sermos fiéis com Ele. E ele vai começar falando aí a respeito de 12 pedras que vão ser tiradas do Jordão para poder lembrar aí um memorial de testemunho de Deus. Vamos lá, para você entender. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué aos 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão. E cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial dos filhos de Israel. Então, como eu falei aí, né, a intenção é lembrar do que Deus havia feito pelo povo ali, para que eles pudessem chegar até a terra de Canaã, que foi nada mais nada menos que abrir o Jordão e permitir que eles passassem pelo Jordão, visto que era um rio muito caudaloso, assim, muitas águas, mas eles puderam passar ali, parados ali, puderam passar a pé naquele lugar. E aí cada tribo, 12 tribos, 12 pessoas, deveria pegar uma pedra e essas pedras elas serem amontoadas. E se alguém perguntasse alguma coisa, seria assim: esse memorial foi construído para que ele transmitisse a mensagem de Deus, que Deus guardou o povo de Israel nesse lugar. Essas pedras vão ser por memorial a Deus, a fidelidade que Ele teve conosco. E aí, verso 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje.
Então, 12 pedras no meio do Jordão, lugar ali onde eles ficaram parados. E até o dia de hoje essas pedras permanecem lá. Já mergulhou o Jordão? Não. Já vi esse lugar? Também não. Mas se a Bíblia está escrito que está lá, a gente crê, né? Que essas 12 pedras estão ali, segundo o número das tribos, e estão paradas ali para demonstrar aí que a Arca da Aliança, eu acho que não no meio do Jordão, mas elas estão ali em algum lugar. Aqui está dizendo no meio, né? Mas eu acredito que elas estão ali em algum lugar. Elas foram tiradas do rio, mas que estão ali para representar como que Deus tirou eles daquele lugar. E vai continuar dizendo, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão e em pé, até que se cumpriu, não, é no meio mesmo, gente, tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué. Falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Foi criado o memorial de Gilgal para transmitir essa mensagem de Deus. Verso 11, a confiança em Deus para superar os obstáculos em nossa jornada de fé. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam no Jordão. Então, ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem no meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, e as águas do Jordão se tornaram no seu lugar, e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Então, terminado aí de passar o Jordão, fala subir, né? O Jordão, será que era uma subida? Provavelmente. Eles puderam chegar do outro lado e colocar os pés em terra seca. E aí, as águas voltaram a ser caudalosas daquele rio. 19. Gratidão a Deus por suas intervenções divinas em suas vidas. Subiu, pois, o Jordão, o povo, no dia 10, no primeiro mês, e chegaram-se em Gilgal, ao lugar oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-se a Josué em coluna em Gilgal. Então, as pedras foram tiradas do meio e foram levadas ali em uma coluna memorial de Gilgal. E eles agradecem ali, né? E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco pelo Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passassem, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante vós, até que passamos, para que todos os servos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim
de que temais o Senhor vosso Deus. De capítulo. Temais o Senhor vosso Deus. Cadê? Porque, vou ler de novo, 23. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis com o Senhor vosso Deus, fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os teus dias. Então, eis que, assim como Deus fez com Moisés, que ele passou o mar, Josué vai passar um rio. É menor? É, mas também é algo muito significativo e simbólico, né? Muito importante. Capítulo de número 5 de Josué vai nos falar assim, a respeito da cessação do maná de Israel. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que possamos, desviou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Então a notícia correu, eles ficaram sabendo ali do que havia acontecido, e eles colocaram que eles iriam ficar quietinho na deles ali, e o povo também ia ficar quietinho na deles. Eles ficaram com medo. Fala assim, como assim? Eles estão passando por cima de um rio tão forte como o Jordão. Então nós vamos permitir com que eles também passem por aqui. E vamos ficar na nossa, né? E aí vai continuar dizendo. Perdi aqui onde está. Naquele tempo disse o verso 2, o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então, mais uma vez, vai fazer uma marca em todos os filhos de Israel, né? Para que eles possam renovar a aliança deles com Deus e que eles sejam realmente marcados, né, no seu corpo, que eles tenham a marca de Cristo. E a palavra vai continuar dizendo aqui. 4. Foi esta a razão por que Jericó os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram mortos no deserto, pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera, no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra, que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de chegar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu, mas a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, e esses Josué circuncidou. Ele fez questão de fazer ali, e não deixar aquela sujeira, aquela bagunça, mas esperou ali na sua terra para que viesse aparecer um varão, um homem para auxiliar elas ali. Só que tem um porém em seu lugar
pôs os seus filhos e suas filhas até o dia de hoje. Trouxe os filhos, trouxe as filhas, trouxe cada um aí que estava nas nações circunvizinhas, né? E ele fala no verso 9: hoje removi de vós o opróbrio de Israel, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Gilgal, onde eles fizeram aliança com Deus e aonde eles seguiram aí segundo a vontade do Senhor na viagem deles. Vai dizer: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas companhias de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados. Comeram neste mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do fruto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, eles tinham lá sempre o maná que vinha do céu, a semente, né? Que eles batiam, trituravam e faziam lá os pães, né? Que tinham gosto de leite e mel. Porém, quando eles chegaram na terra de Canaã e puderam comer aí das suas cereais, né? De tudo ali, na Páscoa que eles haviam celebrado, o maná cessou, parou de cair do céu, né? A provisão divina havia parado para que eles pudessem adquirir aí agora o seu sustento. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então aproveitaram aí o lugar diferenciado e agora estavam comendo dele. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos adversários? Achou ele estranho, né? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então era um anjo de guerra que estava ali. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Né? Que diz Deus a nós, meros mortais? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim como aconteceu com Moisés, que também estava no Monte Sinai, teve que tirar as sandálias. Josué aí, diante do local ali de Gilgal, ele também tirou as sandálias e apresentou aquele lugar diante de Deus, porque já era santo, mas fez conforme Deus havia orientado. Capítulo de número 6 vai continuar dizendo assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o teu rei e os teus valentes. Mas não, segue. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis por 7 dias. Então, chegando lá, né,
entreguei para vocês a cidade de Jericó, então vamos fazer um combinado. Vocês têm dúvida? Vamos lá, pega os homens de guerra e vamos dar voltas na cidade. Vamos rodear a cidade. Ao rei e aos seus valentes, todos que estiverem ali, vamos andando. Vós, pois, os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farão por 6 dias, rodeando aí essa cidade durante 6 dias. Praticamente era um jejum, né? E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido delas todos os dias, gritaram com um grande grita ao Senhor de Israel, caindo abaixo e o povo diante do Senhor. Passaram e tocaram as trombetas, a arca da aliança do Senhor os seguia. Então rodearam aquela cidade e todos eles, os 7 sacerdotes, as 7 trombetas, os chifres de carneiro, tudo ali estava ali simbolizando a aliança do povo com Deus. E eles rodeavam aquelas cidades. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam a trombeta. E a retaguarda seguia após. A arca e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Moisés, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem saiba qualquer palavra, nem saiba. Cadê? No diante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia, pois a arca e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, tá? Nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra nenhuma da vossa boca, até o dia em que eu vos digo: gritai, então gritareis. E eis que o pessoal que estava seguindo para Jericó, conduzido aí através de Josué, entenderam melhor essa questão de estarem todos ali no horário, né? Às 18 horas, acho que tá bom. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram-na de novo. De novo, como assim? Levantaram de madrugada os sacerdotes e levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam seguinte deles, e a retaguarda seguia após a arca de Deus, né? E aí fala: no segundo dia ordenaram uma vez que a cidade vocês segurarem um pouco aí, vocês segurarem um pouco. A equipe agora ficou de pessoas de PCD, com deficiências físicas, mas que confiavam em um mesmo Deus. E aí os sacerdotes seguravam as trombetas, né, junto com o candelabro, com os chifres de carneiro, diante de todos os homens armados ali adiante deles, e a retaguarda seguia após a sua arca do Senhor. No segundo dia, então, dia após dia, eles vão rodear.
rodearam uma vez, e cidade tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, cedo, e na mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. De começo, rodeava um rodeio, uma camisa. Aqui já são 7 camisas. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta, e todos os que estiverem com elas. Tão somente guardai-o, porque o tesouro... Tinha uma coisa no telefone aqui, ó. E sucedeu que na última vez, quando os sacerdotes tocaram a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Mas ela está inteira, ela está com o material aqui na frente, está furou. E aí é mais complicado, né? Eles seguem ali, tocando as trombetas e gritando, porque o Senhor os entregou à cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os membros que enviamos. Você vai entender, ela vai organizar tudo e ela não quer que as pessoas tirem do lugar. Mas também mostra que Deus estava com eles. Diz assim, ó: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que não tendo-as, não condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraiá de Israel e a profunda vontade dele para com as nossas vidas. Então disse Josué aos 2 homens que espirraram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tira de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, e tudo quanto tinha tiraram também, toda a sua parentela, e os acamparam fora de Israel, né? Muito tempo atrás. Porém, a cidade de Israel e tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro. Nossa, eu gostava tanto desse negócio aí. Existe um rio, é que fica muito devagar. Tentar gente, a passagem é grande. E o sono que tá me dando também. Ó, então pede para que Raabe saia daquele lugar, né? Tira ela aí todos os seus familiares. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Os demais foram carbonizados, foram queimados. Mas Josué
conservou com vida a prostituta, assim como ele prometeu, né? E a casa do seu pai e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja um homem, dá o saquinho. Ah, meu Deus! Seja um homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa de mais novos, as portas. Assim eram o Senhor vosso Deus com Josué, e o Senhor vosso Deus corria a sua fama em toda a terra, em toda parte. Só se ouvia falar da fama do povo de Israel e dos façanhas que eles haviam feito, né? Então Raabe pôde sim ser poupada, ela e sua família. E olha, curiosidades à parte, fala que Jericó, tendo sido chamada da cidade murada mais antiga do mundo, muitos arqueólogos acreditam que ela foi construída entre 10.000 e 8.000 a.C. E as muralhas foram construídas em 8.000 a.C., depois de ser destruída. Ela deixou de ser reconstruída aproximadamente por 400 anos. Hoje, a antiga cidade de Jericó é uma colina de mais ou menos 25 metros de altura. Então tem muita coisa ali. Meu Deus! Tiraram também toda a sua parentela e os alcançaram fora do arraial de Israel. Então, eis que peguei mais uma família. Mais uma família de leitores para ler conosco. Assim o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a cidade. Mesmo jeito que corria a fama ali daqueles que passaram pelo Jordão, corria a fama daquele que ajudou no decorrer aí da história, né? E iniciamos hoje um evangelho novo, o Evangelho de Lucas. Você já ouviu falar sobre o Evangelho de Lucas? Vou abrir para você ver. E o Evangelho de Lucas, um pouco diferente dos outros evangelhos, ele conta algumas histórias que é da particularidade somente dele, né? Lucas que escreveu para todos. A ideia dele, ele era um médico, né? E ele era discípulo de Paulo, não de Jesus diretamente. Mas a gente considera esse livro como um evangelho de Lucas. Ele é baseado também nos acontecimentos de Mateus e Marcos, mas ele tem algumas histórias diferentes. Por exemplo, ele vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Uma pessoa que ajuda, né? Que ajuda independente da circunstância. Também a gente vai ter o bom samaritano aí com vocês, né? A gente vai acompanhar a vida dele. De repente eu converso com você, não sei se está um pai aqui perto, mas que mora aqui perto, gente, meu Deus. Mas a gente vai ver aí o Evangelho de Lucas mostrar aí como que Deus fazia através das pessoas. Ele vai ter histórias um pouco diferentes, né? Por exemplo, a parábola do bom samaritano, aquele que ajuda não só os de perto, mas também os de longe. A parábola do filho que abandona
a sua casa, mais conhecido como o filho pródigo, está aqui no Evangelho de Lucas. Imagina a nossa vida sem essas histórias. Imagina você não ficar sabendo do encontro de mulheres com Zaqueu. Então segue aí com Lucas. E vamos acompanhar também Zaqueu aí nessa história. Evangelho de Lucas, nós vamos hoje do 1 ao 20. Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 20. E aí, prólogo do Evangelho de Lucas. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada aos fatos que entre nós se realizaram. Então, Lucas aqui já começa a declarar que muitos haviam declarado aí os fatos da Bíblia. Muitos haviam colocado aí, cada um, os seus fatos. Mas ele iria transmitir a maneira a qual ele havia entendido os fatos. Ele ali também era uma testemunha ocular e dos ministros da palavra de Deus. E continua dizendo assim: igualmente a mim, que me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, mostra aí que ele queria deixar bem preto no branco as histórias, né? E é um livro rico em detalhes, já que é um médico, né? Ele não podia deixar passar batido. E vai dizer assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia. Então, sendo médico, ele gostava de coisas muito precisas, muito certinhas. E aí ele vai declarar aí, primeiramente, o nascimento de João Batista. Ele vai dizer: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor, o medo. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos a habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto?
pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo, não poderás falar, até o dia que estas coisas venham a realizar-te. Por quê? Porque não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, olha só a história. Zacarias ia lá servir no templo quando deu de cara com um anjo, em pé, à direita do altar. Imagina o medo, o susto. E aí, esse anjo fala para ele que a oração dele havia sido ouvida e que ele daria luz. Ele teria, junto com sua esposa Isabel, um filho. E esse seria ungido do Senhor, seria separado, seria escolhido, né? Porém, ele ficou meio assim. Você não acha? Você não sabe que eu sou idoso? Como é que eu vou ter filho? E aí ele tirou a voz de Zacarias até que aquilo se cumprisse. Do lado de fora, em contrapartida, estava ali o povo esperando a Zacarias e admirava-se que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então, deixa eu ver até onde, até o 20, só até o 20.